Olá, meus amigos, meus irmãos, bom dia. É sempre importante, é sempre bom nós falarmos de Jesus, falarmos ao menos da sua personalidade, de características básicas, fundamentais, inalienáveis da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, em alguns ambientes, é exaustivamente chamado de mestre, mas nunca é chamado de Senhor e soberano. Em outros lugares, nós chamamos sempre Jesus de nosso Senhor e nosso Salvador. E, às vezes, nós chamamos de mestre. Mas o importante que nós queremos dizer aqui, que é algo imprescindível para nós compreendermos Jesus Cristo e não permitirmos que nenhuma doutrina ou nenhum ensinamento venha a magoar a personalidade de Jesus. Aí você me pergunta, mas alguém tem magoado, tem maculado, tem agredido a personalidade de Jesus? Sim, sistematicamente, de maneira organizada, sem constrangimento, muitas dezenas de milhares de pessoas nesse país. E a personalidade de Jesus tem sido adulterada para sustentar doutrina e para ocultar doutrina. O que eu quero dizer com isso? Sustentar doutrina no sentido de que, adulterando certos aspectos da personalidade de Jesus, certas doutrinas heréticas, antibíblicas, elas conseguem perseverar, conseguem sobreviver, mesmo que no erro. Elas chegam a sair da clandestinidade e podem mostrar-se de maneira até um tanto exuberante. Agora, não mostrar doutrina, o que eu quero dizer? A personalidade de Jesus é adulterada para que a verdadeira doutrina que ele trouxe, para que a verdadeira doutrina que Jesus nos concedeu seja ocultada. Então, de um lado, a personalidade de Jesus é deturpada para sustentar doutrina, e de outro lado, ela é adulterada para esconder, ocultar doutrina verdadeira. Quem Jesus foi? Jesus foi um homem, porque ele veio como homem, um homem que veio das regiões celestiais. Um homem que é uma figura da Trindade Santa. Um homem que tem o seu caráter celestial, o seu caráter divinal. Ele mesmo disse: ninguém subiu aos céus, senão aquele que desceu dos céus, o Filho do homem que está nos céus. Jesus disse que só ele tinha poder, autoridade, conhecimento, legitimidade e credibilidade para trazer à terra os conhecimentos das regiões celestiais. Só ele pôde e pode nos trazer a salvação, a regeneração, a reconciliação com Deus e a anulação de nossos pecados. Porque Jesus não esconde nem anula os pecados, não esconde nem adia os pecados, ele anula os pecados. Então, Jesus é um ser celestial, não é um ser que andou por essa terra aprendendo de vida em vida, através de sofrimentos e aprendizados múltiplos, e depois se tornou digno perante Deus. Não. Ele é eterno, gerado
Espírito puro, o Filho de Deus vivo, gerado, mas não criado, porque isso seria heresia. Ele é de natureza espiritual, sempre foi de natureza espiritual, ele só deixou, através de milênios e milênios e milênios, ele só deixou a sua condição espiritual e divinal para estar conosco na plenitude dos tempos, há cerca de 2000 anos atrás. Na plenitude dos tempos, porque tudo foi preparado para a chegada de Jesus. E o nosso assunto hoje é Jesus como Senhor e soberano e Jesus como mestre. Por que é importante definir? Muitas pessoas não sabem definir devidamente essas duas condições de Jesus completamente diferentes. As duas intimamente ligadas, indissociáveis, mas elas têm duas características completamente distintas. No Evangelho de João, no capítulo 13, verso 13, Jesus diz: vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Ele mesmo afirma que era mestre e senhor. Qual é a diferença de mestre e senhor? Mestre, no original grego, é didáskolos, aquele que leciona, aquele que ensina. Didáskolos é praticamente o professor. E Jesus, como mestre, foi um grande professor. Ele nos ensinou os princípios morais e os princípios espirituais, os mais belos, os mais relevantes, indispensáveis à vida cristã. Nós não podemos viver uma vida cristã sem nos aprimorarmos em Jesus mestre. Então, a maestria de Jesus é um conjunto de ensinamentos. Jesus, como mestre, é didáskolos. Ele transfere conhecimentos dele para os homens e de uns homens para outros homens, em efeito dominó, efeito cascata. Essa é a característica de Jesus como mestre. E nós amamos a Jesus pelos seus ensinamentos. Os ensinamentos que ele trouxe, ele vinculou à fé, para que as nossas beneficências pudessem ser chamadas de boas obras, para que as nossas atitudes benevolentes fossem legitimadas como obras. Se você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá pelo versículo 20 e poucos, você vai ver que muitos homens pensavam estar muito bem perante Cristo, porém ele disse: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Esses homens estavam cheios de obras, estavam cheios de beneficências, estavam cheios de atitudes a princípio relevantes, mas todas elas não serviram para a glorificação do Filho de Deus. Então, Jesus, como mestre, nos ensinou e ele legitimou as nossas beneficências, as nossas atitudes, as nossas obras. Sem Jesus não existe boas obras. Existem atitudes louváveis, mas para aprovação perante Jesus é preciso que ele legitimize essas obras. E como mestre, ele nos trouxe esses ensinamentos e nos trouxe também a legitimidade de nossas atitudes. Então, Jesus, como mestre, ele ensina e permite que homens transfiram a outros homens os seus ensinamentos morais
e espirituais. Agora, Jesus como Senhor e soberano, aí a história muda completamente. A palavra Senhor ou soberano significa no grego, em que foi escrito de modo original o Evangelho de João, é kurios. Kurios, no lexicon grego, significa proprietário, senhor absoluto, soberano. Proprietário, senhor absoluto, soberano. Esse é o significado. Então nada tem a ver com mestre, porque na condição de senhor e soberano, na condição de kurios, Jesus não ensina, ele exerce. Ele exerce poderosamente sobre o espírito dos homens o seu poder de convencer o homem do pecado, anular o pecado do homem, regenerar o homem, fazer nascer de novo, nascer de Deus. Ele reconcilia com Deus, como está em 2 Coríntios 5,17, e ele salva. Ele legitimiza o nosso espírito perante o Espírito de Deus Pai. Então são 5 coisas que não pertencem de modo algum à maestria de Jesus. Pertencem única e exclusivamente ao senhorio de Jesus. Então, Jesus, quando exerce o seu poder soberano, quando exerceu e exerce o seu poder soberano, ele não transfere conhecimento nem poder para ninguém. Ele simplesmente exerce. Quando os nossos pecados são anulados, isso não é um ensinamento de Jesus, é um exercício soberano que só ele pode exercer. Só ele tem autoridade e poder para isso. Por isso, ele não é um homem melhorado, ele é um ser de origem celestial. Quando ele nos reconcilia com Deus, ele nos perdoa, nós nos convertemos e, através de Jesus, ele anula a ira de Deus sobre nós. E ele nos reconcilia com Deus Pai. Então, na condição de soberano e senhor, na condição de kurios, diferente da condição de mestre, Jesus não ensina, ele exerce. E exerce soberanamente. Se ele quiser, exerce de modo irresistível, como ele fez com Paulo. Paulo estava se dirigindo ao deserto da Arábia para continuar a perseguição aos cristãos. Jesus apareceu e derrubou Paulo, e ele ficou cego, e Jesus preparou Paulo, e Paulo não pôde resistir. Paulo não conseguiu resistir. Então Paulo não foi agraciado com um ensinamento de um mestre, mas sim com o exercício de um soberano, de um senhor. Então, você vê aí que as duas condições de Jesus é necessário que nós entendamos. O senhorio, só ele pode exercer. Eu não posso exercer nenhum senhorio de Jesus. Eu não posso parar os ventos, eu não posso fazer um morto ressuscitar, eu não posso anular os pecados de ninguém, eu não posso reconciliar ninguém com Deus. Só ele pode fazê-lo, como Senhor e soberano, kurios.
Agora, como mestre, ele nos passou ensinamentos. Se eu digo, amai ao próximo como a ti mesmo, eu estou exercendo algo que Jesus transferiu para mim e eu transfiro para você. Então, mestre significa professor, aquele que leciona, aquele que ensina, e os seus ensinamentos podem ser passados de um homem para outro. Entretanto, como Kyrios, como Senhor e soberano, ele exerce soberanamente esse poder, poder que nenhum homem tem, nenhum homem adquire, não adianta nenhum homem solicitar. Esse poder soberano e exclusivo de Jesus, só ele pode exercer. O que é mais importante nisso tudo é que foi através do senhorio e da soberania de Jesus que ele nos salvou. O cristianismo, a fé cristã, a obra salvítica de Jesus, foi toda ela exercida dentro da sua soberania, do seu senhorio. E aonde ficou a maestria? A maestria, depois que nós somos salvos, entrou como fator de aprimoramento dentro da fé cristã. Como aprimoramento daqueles que foram salvos pelo senhorio de Jesus. Então, em primeira instância, há uma primeira etapa indispensável à condição cristã, que é Jesus exercer soberanamente o seu poder espiritual, transformador, regenerador, reconciliador. E em segundo plano, em segunda instância, entra o Jesus com a sua maestria, com os seus ensinamentos, como didáscolos. Então, tenha muito cuidado, porque em muitos lugares Jesus aparece como mestre, mas não aparece como soberano. Jesus tem os seus ensinamentos como mestre passados de um para o outro. E as pessoas se alegram nisso, mas não ousam falar no Senhor e soberano. Por quê? De alguma maneira, por algum motivo escuso, estão tentando ocultar ou negar, ou até mesmo desdenhar a obra salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe cristão no mundo, se existe cristianismo no mundo, deve-se única e exclusivamente à soberania e ao senhorio de Jesus. Não a sua maestria, principalmente a sua soberania e o seu senhorio. Agora, nós devemos, antes, nos submetermos ao senhorio de Jesus e depois cumprirmos também as suas regras magistrais, as suas regras de conduta moral e espiritual que ele nos legou pela sua condição de mestre. Então fica aí muito importante diferenciar Jesus como Senhor e soberano. Ele não transfere isso para ninguém. Futuramente, o Espírito Santo, o Consolador, recebeu poderes idênticos. Porque Jesus partiria e deixaria todos esses poderes com o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. Mas enquanto Jesus esteve fazendo a sua obra de salvação, ele exerceu a sua soberania e o seu senhorio. E é por isso que existe cristianismo no mundo. Se não fosse o senhorio de Jesus, não haveria virtude humana, virtude de profeta, virtude de filósofo, virtude de mestre, coisíssima alguma poderia nos salvar
e poderia edificar o que nós chamamos de fé cristã. Amém? Que você tenha compreendido e ande sempre com esse conceito. Jesus é mestre, sim, mas ele é, antes de tudo, Senhor e soberano. Amém? Que Deus abençoe você. Até um próximo vídeo. Muito obrigado. Tenha um bom dia.